A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor. Meus amados irmãos, nós vamos começar hoje uma nova história na vida de Judá. O tema da nossa aula é Judá antes e depois do exílio babilônico. Até esse momento, nós falamos de Judá antes do exílio babilônico. Terminamos aí em Daniel. Viemos fazendo uma narrativa desde José vendido pelos seus irmãos até as nações que passaram pela Babilônia e Deus manteve seu povo, assim como os utensílios da casa do Senhor, guardado em segurança. Hoje nós vamos começar uma nova jornada, que é a saída do povo da Babilônia. E vamos começar essa nova jornada pelo livro do escriba e sacerdote Esdras. Todavia, eu quero acrescentar duas profecias, uma feita pelo Isaías e a outra feita pelo profeta Jeremias. Só para nós atentarmos para o cumprimento das profecias que já havia sido feita em relação a esse êxodo do povo de Israel da Babilônia, ou seja, a esta saída do povo de Judá da Babilônia. Como o Senhor falou lá no livro de Ezequiel, o Senhor agora vai abrir a sepultura e vai tirar esse povo da sua sepultura. Ou seja, vai abrir as portas da Babilônia e esse povo agora vai sair em direção a Jerusalém, mas não à toa, porque houve antes disso, bem antes disso, ou seja, bem antes de eles irem para a Babilônia, uma profecia feita por Isaías e outra feita por Jeremias, que nós vamos ler agora. Jeremias capítulo 44, a partir do versos 21, que diz a promessa de livramento. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, tu és meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai, vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós, montes, vós, bosques, e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, que te redimir, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores, de maneiras enlouqueço os adivinhos. Que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos. Que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada e do templo será fundado pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, porque não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei o tesouro escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor,
o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu povo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome e te pus sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Não há Deus, e eu te cingirei, ainda que não me conheces. Perdão, eu sou o Senhor. Perdão, porque o rádio do alto-falante que passou na rua me confundiu. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Não há Deus, não há outro Deus além de mim. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Bom, lemos aqui do versículo 21 ao versículo 28 do capítulo 44 do profeta Isaías, e depois lemos o 45, do 1 até o 7, que fala sobre Ciro. O primeiro, do 21 ao 28, fala sobre a promessa de livramento, e o 45, do 1 ao 7, fala sobre o rei Ciro, que foi um rei que já foi escolhido por Deus, bem antes do povo ser liberto, através de uma profecia feita por Isaías. Antes de Ciro nascer, talvez, não sei se já era nascido, ou talvez já até era nascido, não importa. O que importa é que Deus já tinha escolhido ele e já deu o nome para o profeta. É o rei Ciro que vai libertar o meu povo. E foi exatamente isso que aconteceu. É só para nós termos a ideia da grandeza de Deus. Ele como diz um jargão, ele complica, descomplica e depois ele explica. Então, ele tem uma promessa aqui já de livramento, feito por Isaías. Olha só, antes do povo ir, Deus já estava dando uma promessa de livramento mesmo antes deles ficarem cativos. Esse Deus é maravilhoso, gente. E agora agora o Jeremias, do versículo 10 ao 14, ele vai dizer assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-o a trazer-vos para este lugar. Bom, que lugar é esse? Tirar o povo do exílio e jogar de novo para a sua terra, levar de novo para a sua terra, Jerusalém. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos aliviarei. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amados, eu li esses dois versículos, ou melhor, esses dois capítulos de Jeremias e Isaías, para mostrar que o amor de Deus, eu sempre falo isso aqui, o amor de Deus é muito grande para esse povo dele. Ele já, antes de mandar o povo para lá, ele fala através de Isaías, que já tinha um livramento para esse povo, e depois ele fala através de uma carta, o povo já lá no exílio, Jeremias manda uma carta, nós falamos sobre isso, capítulo 29, onde eu acabei de ler, prometendo que vai tirar eles de lá. Mas a palavra do Senhor tem que ser cumprida, ela não pode voltar vazia. O Senhor não pode falar uma coisa e não acontecer, senão não é o Senhor que falou. Então, esse povo ficou 70 anos lá na Babilônia, como tinha que ficar, e agora, depois de todas essas histórias que nós tivemos juntos aqui, com esse estudo de Judá antes e depois do exílio, agora chegou o momento do povo sair. Chegou o momento do êxodo, do povo de Deus do exílio babilônico. Né? Êxodo quer dizer saída. Por isso tem o livro de Êxodo, né? Gênesis, Êxodo, Levítico. Então, cada livro ele tem um nome, um título baseado na sua história. O Êxodo foi porque o povo saiu do Egito. Né? Aquela multidão de gente atravessando o Mar Vermelho foi um êxodo tremendo, foi uma saída tremenda daquele povo de lá.
Agora é o êxodo do povo de Judá que vai sair da Babilônia, que vai sair da sua sepultura, como estava lá em Isaías, perdão, como estava em Ezequiel 37, na passagem do Vale dos Ossos Secos. Agora, esse povo sai da sua sepultura, chamada Babilônia, as portas são abertas, e quem entra em cena agora é o sacerdote, é o escriba chamado Esdras. Se eu perceber que esse estudo vai ficar um pouco grande, eu vou parar, irmãos, e vou fazer duas partes. Porque nós temos bastante coisa para falar sobre o livro de Esdras, no que diz respeito à saída desse povo. E eu fiz questão de comentar sobre esses dois versículos, esses dois capítulos, a promessa de livramento, tanto do livro de Isaías quanto do Jeremias, para mostrar para vocês como Deus ama esse povo. Mesmo esse povo rebelde, de dura cerviz, de coração duro, o povo era um povo amado por Deus. Pois bem, no livro do Esdras, no capítulo 1, diz o seguinte, e vai bater com essas duas profecias que nós acabamos de ler. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então perceba que o rei Ciro, ele cumpre a profecia nesse momento, falada por Jeremias e por Isaías, e ele liberta o povo, para que o povo vá embora, saia da Babilônia, volte para Jerusalém e edifique novamente a casa do Senhor e ali continue dando culto ao Senhor. E ele entende que ele foi chamado por Deus para fazer isso. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá, né? Jerusalém, capital de Judá. É óbvio que o povo saiu, o povo vai construir o templo, vai passar por alguns processos que nós vamos ler aqui agora, ou mais daqui a pouco à frente, mas eles estavam sob a custódia do rei Ciro. Né? Israel nunca foi livre totalmente. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita os homens desse lugar, o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Né? Então, os cabeças das tribos de Judá e de Benjamim, que eram as duas tribos que eram de Jerusalém, aí alguém pode perguntar, mas aí, os pais não morreram? Sim, os pais que entraram lá acima de 50 anos ficaram lá para dentro da Babilônia, morreram lá, mas aqui são os descendentes. E eles mantiveram a sua linhagem, quem era da tribo de Levi, da tribo de Levi, quem era da tribo de Judá, quem era da tribo de Benjamim, de Benjamim, entendeu? Porque a tribo de Levi eram os que trabalhavam no templo, sacerdotes e levitas. Então, eles guardaram essa tradição, e isso era óbvio que eles guardariam, porque isso fazia parte da cultura judaica. Então, as tribos que pertenciam a Judá, era Judá, propriamente dito, e Benjamim, as duas meias tribos de Benjamim e Manassés, que ficava em Judá. Então, esses cabeças dessas duas tribos levantam,
né? E começam a despertar o resto do povo para que eles saiam e voltem para Jerusalém. Versículo 7 do capítulo 1 do livro de Esdras. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredáter, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 facas de ouro, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Amados, Deus é perfeito. A sabedoria de Deus é tremenda. O povo ficou lá 70 anos, como eu falei no estudo anterior, passou por 4 reinados diferentes. Em nenhum desses reinados os reis mexeram com o povo e nem mexeram com os utensílios da casa do Senhor. Deus deixou eles guardados lá, tanto os utensílios quanto o seu povo. E no momento oportuno, ou seja, 70 anos depois, ele levanta Ciro, já profetizado por Isaías e Jeremias, a saída desse povo, e Ciro agora liberta o povo e entrega tudo que estava lá, que pertencia ao templo. O amor de Deus e o cuidado de Deus para com os seus é grande demais. Devemos sempre pensar nisso, por todos os textos que nós passamos e vamos passar. Temos sempre que lembrar disso. O amor de Deus para com o seu povo é grande demais. Deus, quando esse povo vai para o exílio, ele fala lá no livro de Jeremias, naquele mesmo capítulo 29, que eles tinham que se reproduzir dentro da Babilônia, casar e dar-se em casamentos, ter filhos e filhas. Mas qual era o objetivo de Deus com isso? O povo se reproduzir para não deixar o povo acabar lá dentro. Para quando acontecesse esse momento, 70 anos depois, ter pessoas para saírem lá de dentro. Percebe o cuidado, a preocupação de Deus para com o seu povo. O seu amor é incondicional, irmãos. Mas continuando aqui no livro de Esdras, agora esse povo sai, esse povo, aqui no capítulo 2, vai falar sobre a lista dos que voltaram da Babilônia para Jerusalém. Aí vai entrar aqui numa questão de genealógica que não interessa a gente. Eu sei que há muita gente que voltou dentro das suas tribos, dentro das suas genealogias. E aí nós vamos para o capítulo 3, aonde eles vão levantar o altar do Senhor. Esse povo chega agora em Jerusalém, guiado por Esdras, e eles começam a fazer uma obra. Eles começam a construir o altar. Mas alguém pode perguntar: por que o altar tem que ser levantado primeiro? Tem muros para ser levantado, tem o templo para ser levantado, mas o altar tinha que ser levantado primeiro, porque é no altar que se manifesta a presença do Senhor. E era através do altar que se falava com o Senhor naquela época. Então, o mais importante nesse momento é levantar o altar, e não as paredes do templo, e não os muros que cercam a cidade, mas sim o altar. Capítulo 3 do livro de Esdras. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar
do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. A importância de levantar o altar é justamente para isso. O altar é o lugar de adoração, é o lugar de clamar ao Senhor, é o lugar de falar com o Senhor. Então, mais importante que fazer os muros da cidade levantar o próprio templo, era levantar o altar. Porque ali, no altar, é que o povo de Deus tinha o contato com o Senhor. Tinha a revelação do Senhor através dos sacerdotes. Os sacerdotes levavam a mensagem do povo para o Senhor. E o profeta trazia a mensagem do Senhor para o povo. Era uma conexão de mão dupla, com duas pessoas com funções específicas, sacerdotes e profetas. Pois bem, no versículo 10, está escrito o seguinte, versículo 10 do capítulo 3 do livro de Esdras. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvar o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. É óbvio que Davi, nesse momento, já estava morto, Davi nem existia mais. Mas o Davi ele deixou um estatuto, um modelo, uma forma de adorar o Senhor. E é daquela forma, daquele modelo, conforme Davi ensinou, que eles faziam a adoração ao Senhor. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Com estas palavras, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando, à sua vista, foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo. Pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. A alegria do povo de ter voltado para a sua terra, de edificar o altar do Senhor, de poder adorar o Senhor, de poder glorificar o nome do Senhor. Essa deve ser a alegria de todos nós, quando exaltamos, quando louvamos, quando engrandecemos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se deu no madeiro, que verteu seu sangue na cruz por todos nós, para que os nossos pecados fossem redimidos e nós pudéssemos ter uma segunda chance, pudéssemos ter uma oportunidade de subir aos altos céus juntamente com Ele. Continuando, meus amados irmãos. Capítulo 4 do livro de Esdras. Os inimigos fazem parar a construção do templo. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família e lhe disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós, buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde o dia de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da nossa casa, a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar.
Meus amados irmãos, essa afronta, o que acontece? O povo edificou o altar, conseguiram edificar o altar, né? Mas em volta do altar tem um templo. Em volta do templo e da cidade propriamente dita tem uns muros, mas eles edificaram primeiro o altar, para eles poderem ter como adorar o Senhor. Como nós lemos aqui, jubilaram de alegria, outros choravam, cantaram louvores, engrandeceram o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso, sua misericórdia dura para sempre. Agora, depois de todo esse júbilo, essa alegria, de todo esse prazer de novamente voltar a adorar o Senhor, eles vão agora fazer o quê? As paredes do templo, agora vão construir o templo. O altar já está lá, agora vão construir o templo. Só que quando eles começam a construir o templo, o texto vai dizer que os povos da terra... Quem são esses povos da terra? Lembra que em Israel do Norte, teve uma mistura de pessoas lá, de judeus, com assírios, com outros povos que o rei trazia das suas guerras, os escravos, e colocavam lá junto com eles, e misturaram. Lembra que eu falei que a ideologia era misturar realmente, para eles não ter uma nacionalidade? Porque quando você não tem uma nacionalidade, você não tem nada. Você não sabe nem quem você é. Era o caso dos samaritanos. Eles eram uma mistura. Então, são esses povos que ficaram lá em Samaria, e o povo pobre, bem pobre, de Marré-Dessi, que ficou em Jerusalém, lá, que Nabucodonosor deixou lá para eles plantarem lá e sobreviverem da terra, que também ficou lá ajudar um povo, mas não é esse povo, mas sim um povo de Israel do Norte. É eles que vêm agora querer atrapalhar a obra, a construção do templo. O altar já estava edificado, agora tem que edificar o templo. E aí eles chegam lá e dizem o seguinte: deixe-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde o dia de Esarhadon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Percebe? Lá atrás, lembra lá atrás no início da aula, que eu falei que o rei da Síria trouxe o povo, misturou com os judeus, aí criou, dessa mistura saiu os samaritanos. Falei até da mulher samaritana, que teve um encontro com Jesus. Pois bem, esse povo que está lá dizendo que adora, eles realmente tinham conhecimento da lei do Senhor, mas eles adoravam também outros deuses, os deuses dos assírios e deuses de outros povos que estavam lá, numa mistura. Então tinha uma mistura tremenda ali. Perceba que aquela mulher de Samaria falou assim para Jesus: nós, samaritanos, adoramos aqui, e vocês dizem que é em Jerusalém que deve se adorar. Então eles tinham um templo também, mas não era um templo para o Senhor, totalmente dele, porque o templo que deveria se adorar era em Jerusalém. Então ela fala para o Senhor Jesus: vocês dizem que é em Jerusalém que deve se adorar. E o Senhor Jesus responde o que para ela? Haverá dias que nem em Jerusalém, nem aqui, nem em Jerusalém adorareis o Senhor, porque o Senhor é Espírito, e busca os verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Então, na verdade, eles conheciam o Deus de Israel? Conheciam, sim, mas eles eram uma mistura. Não é a questão de ser misturado com o povo, propriamente dito, mas sim a mistura de religião. Esses povos misturaram, assim como misturaram as suas etnias, misturaram também a sua religião. Então, Zorobabel não quis a ajuda deles. Zorobabel faz o quê? Fala o quê? Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos sozinhos edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as regentes da terra, que eles são chamados dessa forma, desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Essa frase aqui, desanimaram o povo, inquietaram, eles ficaram perturbando o povo. Eles ficaram atrapalhando a construção, não sei de que forma, se foi psicológica, se foi física, mas a verdade é que eles ficaram 14 anos, parados,
14 anos parados